Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Bom, agora a gente chega à parte em que eu já tenho 17 anos e eu continuo sendo pioneira e a minha mãe se casa novamente. Ela se casa com um TJ, porém aqueles TJs considerados fracos espiritualmente. O que hoje nós vemos que na verdade os fracos é que são os fortes. E esse irmão, esse TJ, o meu padrasto, ele não concordava muito com aquele estilo de vida. Ele achava que os jovens deviam estudar, ter uma carreira, se formar, trabalhar e não viver daquele jeito, só indo para o campo. Começa então a conversar e pegar no pé da minha mãe por causa disso. E a minha mãe começa a não ficar quieta e brigar com ele. E ela se revolta contra mim. Então ela toma a decisão que para ela no momento é a melhor. Pega as minhas coisas, coloca na garagem de casa e pede para eu sair de casa. Eu fui viver com meu avô, mas a situação na casa do meu avô também não era das melhores. O meu avô trabalhava à noite e estava separado da minha avó, e os meus 3 tios adolescentes moravam na casa também. Então eu tinha que ficar à noite sozinha com os meus 3 tios, mais os amigos que eles levavam para casa. E não eram muito boas essas amizades. Então, uma noite, aconteceu algo muito grave, que eu não quero entrar em detalhes. E eu percebi que a minha integridade física estava correndo risco. Então eu saí e fui para a rua e dormi na rua. Fiquei mais 2 dias na rua. Até que conversei com um vizinho, uma pessoa que morava ali nas proximidades, e ele me disse: a minha irmã tem uma empresa, eu vou falar com ela para ver se ela consegue um trabalho para você, pelo menos você pode alugar uma casa. E foi exatamente o que ele fez. Ele falou com a irmã e alguns dias depois eu já estava trabalhando e vivendo numa casa que eles tinham de aluguel. Eu devo muito a essa família. Eu sou eternamente grata a eles. Eles me estenderam a mão mais do que a minha própria família ou que qualquer TJ. Sem me perguntar o porquê, o que estava acontecendo, eles simplesmente me estenderam a mão. Eu comecei então ali perceber naquele momento que as pessoas de fora do salão não eram tão más quanto eu tinha aprendido. Elas eram pessoas boas que ajudavam as outras, sem pedir nada em troca, sem perguntar o porquê. Simplesmente me ajudaram. Continuei trabalhando nessa empresa e acabei conhecendo um rapaz lá. Ele gostava muito de mim. Falava que admirava o meu jeito porque eu era muito quieta, tudo aquilo que eu era dentro da organização, eu era ali dentro do trabalho. Era quieta, comportada, era diferente das outras meninas. E ele começou a gostar de mim. Eu comecei a namorar ele e aceitei ficar mais íntima dele, se é que vocês me entendem. Mas eu não fiz isso na inocência, não. Eu fiz isso propositalmente, porque eu vi nisso uma maneira de me livrar da organização. Eu queria sair da organização. Então, assim que eu fiz, eu decidi ir morar com ele, escrevi uma carta e pedi a minha dissociação. Os anciãos não queriam, pediram até para mim que eu marcasse o casamento, que eu casasse, que eles não iriam me desassociar, só tirar os privilégios. Mas eu insisti, eu disse que não, eu queria ser dissociada. E realmente foi, eu fui dissociada e naquela época era anunciado dessa forma, ou desassociada ou dissociada. Quando era uma dissociação, era mais mal vista ainda, porque significava que a pessoa não quis mais ser da torre. Então aquilo era uma coisa repugnante para eles. E assim foi anunciado. Poucos meses depois que eu estava nesse relacionamento, eu acabei engravidando. Mas um casamento não é fácil. Quando você conhece a pessoa bem,
não é fácil conviver. Quando se é jovem, é mais difícil ainda. E quando um casamento é sem amor, que foi no meu caso, foi uma fuga, ficou impossível e acabou não dando certo. Então, nós nos separamos. Ele foi embora e eu estava com o meu filho recém-nascido. E é aí que as coisas vão se complicar novamente na minha vida, porque eu não tinha estudo, eu também não tinha trabalho. O meu ex-marido foi embora, eu tinha 22 anos, um bebê prematuro, cheio de problemas de saúde, perdida no mundo, sem saber o que fazer. Quem me estendeu a mão? A minha mãe, mas com uma condição, é claro, porque uma testemunha de Jeová nunca vai fazer nada por você totalmente de coração. Ela sempre vai estar querendo algo em troca. E foi o que aconteceu. Ela me ajudou nos primeiros dias com o meu filho, mas, ao contrapartida, eu tive que voltar para o salão. Eu tinha que voltar para o salão. Eu não queria. Eu tentei bater o pé, eu tentei me negar, tentei ser teimosa, falar que não iria, mas aí onde ela pegou, onde nenhuma mãe quer que pegue. Ameaçou me tirar a guarda do meu filho, alegando que eu não tinha condições financeiras de criar e tirá-lo de mim. E o meu filho é o maior amor da minha vida. Eu não conseguia pensar na possibilidade de perdê-lo. Então eu aceitei. Eu aceitei voltar para a verdade que na época eu já sabia que não era verdade. Isso é muito triste. Eu fazia tudo empurrada, obrigada, e era muito triste. É muito triste você ter que fazer algo sem vontade, mas eu fazia por amor ao meu filho. Só que infelizmente acabei levando ele para esse mesmo caminho. Voltei para a torre, mas não fiquei mais parada. Fui estudar, voltei a estudar, fazer cursos técnicos, profissionalizantes, fui conseguindo trabalhos melhores, fui me tornando independente e a minha mãe já não precisava mais me ajudar em nada. Então, quando eu cheguei nessa fase, eu decidi que não iria mais ao Salão do Reino. Eu simplesmente saía francesa, há 15 anos atrás. Parei de ir. No começo foi difícil. Teve a perseguição inicial, muitas ligações, muitas tentativas de visita, sobretudo quando o superintendente de circuito vinha visitar e eu sempre esquivando, sempre me esquivando. Lá se vão 15 anos, totalmente liberta, fora daquela masmorra. O meu filho também parou. Foi uma época muito feliz para nós, para mim e para ele. Nós realmente vivíamos. Ele era pré-adolescente ainda, mas nós saíamos, nos divertíamos, viajávamos, eu e o meu filho, vivendo e aprendendo juntos a viver sem a interferência da torre. Foi uma época boa, tão feliz, e eu sinto muita saudade. Mas não durou muito, porque a minha mãe novamente entrou em cena. Ela não ia deixar as coisas assim. Como meu filho ia no salão quando era criança, a minha mãe começou a levá-lo novamente. E passou o fanatismo dela para ele. Muitas pessoas me perguntam, mas você deixava? Ele já era um pré-adolescente. Eu não queria fazer com ele o que tinham feito comigo, obrigar e falar para ele, não, você não vai. Então eu preferi deixar a escolha dele e torcendo para que os olhinhos dele vissem por ele mesmo as coisas que acontecem lá. Então ele estudou, se batizou. E em uma certa ocasião, quando ele ainda era menor e morava na minha casa, ele me chamou para conversar.
e disse para mim assim: ele me deu um ultimato. Eu faria uma escolha, ou eu voltava para o salão, ou ele iria embora de casa. Eu expliquei para ele que com todo o amor que eu tinha nele, e é muito grande esse amor, mas eu não podia fazer isso. Eu não podia mais ir obrigada. Religião é coisa séria. Fé e crença são coisas sagradas. Eu não podia mais fazer aquilo contrariada, obrigada, era um pecado. Eu já tinha feito isso durante a minha vida toda. Então eu disse a ele: não, para o salão eu não volto mais. Ele pegou as coisas dele, abriu o portão e foi embora. Nem se despediu de mim, nem olhou para trás e ficou muito tempo sem falar comigo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.